Irmãos, boa noite mais uma vez. Eu queria começar, a gente começa o culto louvando e agradecendo a Deus, então queria chamar aqui a Rosa e o Pedro para agradecerem ao Senhor. Temos um motivo de gratidão, já faz parte do início do nosso culto. Nath também. Boa noite, irmãos. Sou da igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo de nós estarmos aqui é agradecer à igreja pelas orações que fizeram pela nossa netinha Alice. Eu acredito que a maioria já sabe, ela quebrou o braço essa semana e nós tivemos aí um pouco de tribulação, né? Mas aqueles que souberem, eu acredito, estiveram orando por ela, está joia, está 220 outra vez. Eu estive conversando com a pessoa essa semana, disse que ela não é 220, ela é 380. Mesmo com o bracinho quebrado, engessado, ela está correndo, está querendo quebrar o outro, né? Eu pedi para os irmãos que continuem orando. Quarta-feira agora ela vai ter uma nova passagem pelo médico, os médicos vão analisar. Ah, a bichinha lá. Só assim que ela tem sossego, agora que está dormindo, viu? Ela é 380 mesmo. Então, na quarta-feira, ela vai passar por uma nova avaliação dos médicos. Ela está com aquela tala lá no estágio, engessada ainda. Eles vão fazer uma nova avaliação e aí, então, dependendo de como estiver, eles vão engessar. Ela está... Essa cirurgia que foi feita na sexta-feira, eles fazem uma incisão, só com um furinho, coloca o osso no lugar, amarra um barbantinho, fica 2 barbantinhos para fora ali. Então diz que na quarta-feira eles vão ver se estiver tudo em ordem, eles retiram esse barbante e aí então fazem a ingestão. Então pedir aos irmãos que continuem orando, que só com a ajuda de Deus é que a gente tem essas vitórias, né? Muito obrigado a todos. Graças a Deus, né? Obrigado por todos aqueles que oraram, né, pela Alice. Imediatamente, assim que eu recebi a ligação do Pedro, eu estava no banho, né? Aí saí rapidinho, liguei para o Marco autorizou a gente mandar o e-mail e tal, e rapidamente os irmãos começaram a responder, orando. Então agradecer, porque infelizmente a gente não gosta de passar por essa situação, principalmente com o filho, né? Mas é nesse momento que a gente tem que contar com a ajuda dos irmãos e principalmente, né, contar com a misericórdia de Deus, que nos livra, nos orienta, nos dá força também para enfrentar as nossas lutas, não é isso? Então agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, nos feito. As crianças vão descer agora, Jussara, vão descer, né? Então as crianças vão descer lá para suas classes. Irmãos, então enquanto as crianças descem, a gente já tem um outro momento agora, mas como o Marcelinho não chegou, a gente vai esperar ele chegar, aí a gente fazer mais um momento de gratidão aqui por tudo que ocorreu ontem. Irmãos, eu peço que vocês, eu acho, quem tem desfrutado do nosso boletim? Amém? Então, a gente está acostumado, durante muitos anos não tínhamos mais boletim, agora nós voltamos a ter, mas ele tem que ser uma ferramenta útil, né, para a gente crescer na meditação, crescer na reflexão, no conhecimento do andamento das atividades da igreja. Então ele tem sido uma ferramenta bastante útil. Então use-o como sua agenda, né, quando tiverem compromissos, mas também usem para entregar para alguma pessoa, para algum irmão, para um vizinho, que talvez alguma dos textos pode ser importante para a leitura de outras pessoas. Semana passada nós começamos então uma série de estudos. Pode voltar aí, Paulinha, no comecinho? Obrigado. Começamos uma série de estudos a respeito da família, tendo em vista que maio é o mês que nós dedicamos para o estudo da família. Nós entendemos que hoje, por exemplo, é um dia atípico, um dia específico, né, que nós muitas vezes estamos com as nossas famílias, gastamos mais tempo, mas as coisas que nós vamos trabalhar hoje são assim de extrema importância para todas as famílias. Infelizmente nós não temos todos aqui, mas elas são extremamente importantes, porque nós estamos falando daquilo que muitas vezes tem sido a causa da destruição de muitas das nossas famílias, de muitos lares. A ideia central
desse nosso estudo é investir, ou seja, a família, eu invisto nessa ideia. A ideia da família foi ideia de Deus, ou seja, Deus idealizou a família, logo eu devo investir em algo que realmente Deus se importa, e se Deus se importa, eu devo me importar, e se Ele investe com todas as suas forças, na verdade Ele é a própria força, então nós precisamos buscar valorizar aquilo que Deus valoriza. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de outros temas, mas basicamente nós falamos na semana passada sobre investir a nossa força, o nosso tempo e os nossos recursos na nossa família. Ou seja, nós temos que dedicar tudo aquilo que temos e somos para que a nossa família dê certo. Agora, eu não tenho mais forças, mas quem capacita é Deus. Ou seja, se Deus capacita, nós precisamos buscar força e sabedoria em Deus e investir na nossa família. Tempo. Essencialmente, nós precisamos de tempo para a nossa família. Pastor, eu não tenho tido tempo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Alguma coisa está errada. E não investir tempo na família é pecado. E se é pecado, nós precisamos abandonar e mudar de atitude. Precisamos investir tempo na família. E também nós precisamos investir os nossos recursos na nossa família. Nós precisamos de lazer, nós precisamos de coisas, mas nós precisamos investir os nossos recursos na nossa família. Quando entramos, por exemplo, em uma guerra, imagine, por exemplo, uma guerra. Os primeiros passos envolvem estarmos fortemente armados e preparados. E além disso, nós precisamos conhecer o inimigo com quem nós estamos guerreando. O mesmo ocorre quando nós falamos sobre um projeto de vida. Por exemplo, passar num concurso. Nós precisamos nos capacitar, nos armar. Por quê? Porque nós temos uma batalha a ser vencida. E nós conhecemos então que a batalha a ser vencida envolve 20 questões de química, 20 de física, 20 de português, 20 de matemática, 20 de geografia, 20 de história, 20 de conhecimentos gerais. Logo, eu preciso me armar para enfrentar essa batalha. Ou seja, todas as batalhas que nós enfrentamos na vida envolvem preparo e conhecimento. Preparo e conhecimento. Na vida familiar não é diferente. Nada é diferente na vida familiar. Nós precisamos, por exemplo, conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos vencer os inimigos do lar. É uma das formas de investirmos na nossa família. Ou seja, não é simplesmente fazer coisas positivas sem fundamento, é vencermos os inimigos do lar. Nós poderíamos, por exemplo, dividir essa tarefa árdua de martelar a cabeça do inimigo, né, ou dos inimigos. Para quê? Para que o nosso lar se estabeleça como um lar de amor e de compaixão, um lar terapêutico. Nós precisamos, por exemplo, ter um objetivo. Ou seja, construir uma família cristã. Você precisa, antes de mais nada, decidir se esse é o seu objetivo de vida. Se é isso realmente que você quer para a sua família. Se você quer uma família cristã, amorosa, terapêutica e feliz, você precisa definir. Por quê? Muitas vezes nós ficamos guerreando porque nós não sabemos para onde nós estamos indo. E aí nós ficamos guerreando por desejos e vontades próprias que não correspondem a objetivos concretos a respeito do todo. Ou seja, um quer ir para cá, outro quer ir para lá, os filhos querem ir para lá, e aí se destrói, se rasga o pano. Por quê? Nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos construir um caminho e percorrer por ele. Nós precisamos do preparo, ou seja, ter um bom alicerce e estabelecer critérios claros sobre papéis e responsabilidades. Nós precisamos estabelecer, se nós temos um objetivo, nós temos que definir qual é a tarefa sua, quem vai para a trincheira, quem fica atrás, quem corre pela retaguarda, quem vai ser o elemento surpresa. Nós precisamos definir os papéis, conhecer os papéis. Nós precisamos de um bom fundamento. Não adianta, por exemplo, nós não termos uma tática de guerra e não saber de onde vêm as nossas forças. Nós precisamos de um bom alicerce.
E nós precisamos entender que nós vamos enfrentar batalhas. Conhecer e derrotar os inimigos do lar, que podem ser de ordem externa e interna. Além de conhecermos os nossos inimigos no meio da batalha, nós precisamos saber de onde eles vêm. E aí, são estas coisas que nós vamos trabalhar hoje. Então a minha ideia seria bagunçar todas esses 3 pontos e definir em novos 3 pontos que vai ser o nosso alvo de hoje. Primeiro, definir os objetivos, definindo os objetivos, vencendo os inimigos do lar propriamente dito e táticas para a batalha. Então, para a gente começar definindo os objetivos. Nós vimos na semana passada que a família foi ideia de quem? Vamos participar? De Deus, certo? Estamos claros. O homem e a mulher deveriam deixar a casa dos seus pais, se unirem em matrimônio, numa aliança de compromisso, para a formação então de um novo lar. Este é o início da família. E essa união seria coroada por uma entrega mútua, de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, nós precisaríamos construir a nossa família a partir de uma sequência lógica. Primeiro eu deixo, depois eu me uno, depois eu desfruto de todas as bênçãos para o casamento, que é o início de uma família. Nós sabemos que nem todas as famílias são constituídas de pai, mãe e filhos. Algumas famílias são constituídas de vó, vô, netos, sobrinhos, tios. A gente sabe disso. Então nós vamos começar, às vezes vamos citar o casamento, que é a base da família, mas nós sabemos que existe um mosaico, existe uma mistura, né? Hoje as famílias, elas são compostas de maneira diferente, mas os princípios se aplicam a todas as famílias, todas as configurações possíveis de família. E quando eu digo possíveis, não são todas aquelas que a sociedade diz que é uma possibilidade de família, mas eu estou falando daquelas que Deus estabelece como possível de ser uma família. A pergunta que precisamos fazer é, então, primeira coisa, vamos lá, leiam a pergunta, 1, 2, 3. Então, muda o pronome, diga assim, que tipo de família eu quero ter? Vamos lá. Bom, boa pergunta, você pode responder, né? Qual é o tipo de família que você quer ter? E não é uma resposta simples de se dar. Pastor, eu quero uma família cristã, eu quero uma família feliz, abençoada, eu quero isso, eu quero aquilo. Pois, da boca para fora, a maioria de nós diríamos que queremos sim uma família cristã. Por isso mesmo eu não vou perguntar. Obrigado. Será que estava desligado? Eu acho que estava desligado, né? Eu estava falando só para o retorno aqui. Eu estava sentindo isso. Preste atenção. Foi bom para acordar, ninguém vai dormir mais. Tenho certeza. Henrique, fica assim, ó. Não precisa pedir perdão. Vou te dar uma dica. Se tiver alguém dormindo, eu vou dar uma estraladinha assim, ó. Você dá aquele pico no volume, tá bom? Faz de conta que eu não falei. Não é uma resposta simples de se dar. Porque todos nós diríamos da boca para fora que queremos sim uma família cristã. Eu poderia fazer a pergunta: quem quer ter uma família cristã, abençoada, amorosa, feliz, terapêutica? Quem quer? Eu, legal. Todo mundo quer, mas isso não é um produto que se compra. Isso é uma instituição em quem se investe, na qual se investe. Ou seja, você e eu precisamos investir o nosso tempo, a nossa força e os nossos recursos para construir. Pastor, então depende de mim? Também não. Não depende da sua força, dos seus recursos e do seu tempo. Depende da submissão que nós temos a Deus de cumprir os planos que Ele tem para a família. Somente os desprovidos de juízo, por exemplo, não gostariam de ter uma família de paz e de alegria. Mas as nossas ações muitas vezes revelam exatamente que nós não queremos uma família em paz, terapêutica, feliz, amorosa. Por quê? Porque quando nós queremos a saúde do nosso corpo, nós precisamos investir na saúde do nosso corpo. E o que nós fazemos no nosso dia a dia? Temos preguiça de exercício, comemos as coisas mais gordurosas possíveis, porque elas são saborosas. Minha mãe perguntou uma coisa para mim hoje, né? E eu respondi de uma maneira assim bem técnica. Ela falou assim: você acha que, por exemplo, as pessoas que são viciadas em McDonald's, será que tem alguma coisa espiritual envolvida no McDonald's? Eu falei: tem.
Ah, é? O que é? Eu falei, sódio, né? O princípio básico espiritual envolvido em tudo que vicia, por exemplo, o nosso paladar é sódio, gordura, açúcar, né? Então, tudo aqui, tô certo, Larissa? Não é isso mesmo? Então, se você, por exemplo, comesse uma clube social, falando da área da nossa engenheira de alimentos, há alguns anos, ela era muito mais saborosa. Agora, eles estão dizendo, clube social com mais sabor, né? Tem algumas. Mas, antigamente, ela era salgadinha. Aí baixou uma medida que eles tinham que baixar o nível de sódio. Aí ela começou a ficar sem graça. Ou seja, nós precisamos conhecer os nossos inimigos e investir na destruição dos nossos inimigos. Se você, por exemplo, tem um problema de pressão, você tem que destruir os inimigos que abalam a sua pressão. Se você conhece realmente o desejo que você tem para a sua família, nós precisamos vencer os inimigos da nossa família. Não adianta, por exemplo, a gente, como disse o nosso Deus, lá em Mateus 15, em referência ao profeta Isaías, Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta eu dizer, eu quero uma família cristã, se eu não invisto numa família cristã. Ah, eu quero uma família abençoada, se eu não invisto numa família abençoada. Não podemos brincar com algo tão sério quanto é a família. Eu vou dizer que é tão sério, que todos aqueles que almejam o pastorado, ser líder de uma igreja, por exemplo, líder, ministro do evangelho, o que Paulo ensina lá em 1 Timóteo, pastor Kenneth? Não é se você tem que governar bem a sua própria, ou seja, quer falar de Cristo, governe bem a tua própria casa. Então, se Deus nos ensina isso, que nós precisamos investir na nossa casa, e os líderes, a começar neles, é porque eles precisam servir de modelo. Para quê? Lógico, nós erramos, temos falhas, temos defeitos de caráter, como todas as pessoas, mas nós precisamos, a começar em nós, buscar investir na nossa família. Que família nós queremos ter? Então, faça essa pergunta para você: que tipo de pai, mãe, filho, avó, tio, sobrinho, que tipo de integrante do lar você quer ser? Um que agrega, um que é instrumento de Deus, ou aquele que desagrega, aquele que não é instrumento de Deus? E aí nós vamos começar então pensando em vencer os nossos inimigos, vencer os inimigos do lar. Então nós falamos que nós precisamos definir o objetivo, ponto, primordial. Você tem que definir, e a partir disso, definiu, é como desenrolar um tapete. Imagine assim, eu vou desenrolar o tapete, defini o objetivo, é lá que eu vou, e aí você começa a trilhar os caminhos, ou trilhar o caminho que você definiu na sua mente e no seu coração, vencendo os inimigos do lar. Então vamos falar inicialmente dos inimigos externos do lar, e muito daquilo que nós vamos ver se aplica a qualquer área da vida. Hoje o enfoque é a família, mas se aplica em todas as áreas. Vamos ler o texto que vai ser projetado ali. O primeiro inimigo do lar é o ponto. Vamos ler o texto, 1, 2, 3. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ponto. Eu digo isso? Não. Deus disse através do apóstolo Pedro que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Inimigos externos são aqueles que não estão ligados às nossas escolhas e ao nosso comportamento. Então, por exemplo, nós não definimos a atuação do diabo. Nós não sabemos como ele age, mas nós sabemos que ele age. Nós não sabemos quando ele vai chegar. Estou com um problema hoje com E e com I, né? Sabemos, alguma coisa, estou trocando acho que eu bebi muita coca hoje. Anestesia, estou anestesiado. Então, nós não sabemos quando ele chega, nós não sabemos como ele age, mas nós sabemos que ele chega e que ele age. Então, primeira coisa, não dá para brincar com o fato de sermos família, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Haja visto, em primeiro ponto, que ele não tem poder para tocar em nós, biblicamente, se ele não encontrar
um caminho, uma brecha. O maligno não nos toca, isso precisa ficar bem claro, se ele não encontrar um caminho por onde percorrer. Por isso que a palavra nos orienta que nós precisamos o tempo todo vigiar e orar, e logo nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Ele nos cerca como um leão, ele está faminto, ele está buscando uma brecha, e nós sabemos que num dia ou no outro nós acabamos dando uma brecha. Quando, por exemplo, nos omitimos, quando falamos determinadas coisas, e a partir da brecha que damos, ele pode adentrar e fazer uma grande arruaça na nossa vida. Então, o segundo inimigo, e um inimigo está conectado ao outro. Parece que a gente está vindo de do grande escalão, né, da grande causa para as consequências. Então, por exemplo, o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Então, o mundo é o nosso inimigo. Mas como assim, pastor? Como que o mundo é o nosso inimigo? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, se você, por exemplo, as professoras de português e todos os estudiosos da língua, talvez já não tenham feito, não sei se fizeram já, né? Eu não tinha feito, mas quando eu fui estudar dessa vez, eu sabia o significado, mas não sabia o verbo. Então, por exemplo, qual é o verbo conectado à raiz jaz? Jazer. Quem falou jazer? Jazer. Você já usou essa? Eu nunca tinha usado essa expressão. Eu nunca tinha usado. Mas quem não sabe, jazer. Obrigado, você salvou as professoras de português, viu, Tiagão? Porque vai que elas não sabiam, né? Jazer. Quando a gente usa essa expressão jazer, ela tem dois significados possíveis. Primeiro, algo que está repousando como se fosse morto, ou algo que está morto. Ou seja, quando diz que o mundo, ele jaz no maligno, significa que ele está morto com seus desejos submissos àquilo que o diabo orientar, ou realmente ele está sem forças nenhuma, né? Ou ele está sem vida, ou ele está sem força. Então, se nós achamos que tudo aquilo que a gente recebe aí fora da sociedade, quando a gente fala de mundo, a gente está falando de um espírito social, se é possível usar essa expressão, de uma forma de pensar, de agir, né? Quando a gente vê, por exemplo, países e culturas em que eles se machucam, se cortam, aquilo choca a nossa mente. Se você vê, por exemplo, em lugares na África, como o pastor Kent já citou certa vez, numa viagem que nós fizemos, as meninas, por exemplo, de 12 anos, que têm o seu órgão genital costurado em determinada idade, não é isso, pastor Kenneth? Você acha isso um absurdo? Isso não é fruto do mal, de uma sociedade contaminada pelo mal? Só que, quando a gente enxerga o muro, a vidraça do outro, a gente vê a sujeira. Só que para enxergar a vidraça do outro, a gente tem que enxergar também a vidraça que está diante de nós, porque a nossa cultura jaz no maligno tanto quanto aquela. A manifestação, a putrefação, o fedor, né, é diferente. Aqui a gente coloca talco, perfume nos nossos desejos sociais, na nossa busca social, mas a nossa sociedade jaz no maligno tanto quanto a africana. Às vezes, a gente acha que a China precisa ser evangelizada. Amém, ela precisa ser evangelizada. Mas hoje ela já tem mais cristãos comprometidos com o evangelho do que o Brasil. Por quê? Porque ela é uma sociedade muito grande. Então, ela já tem potencial missionário tão grande quanto o Brasil. Tem dificuldades econômicas, políticas, a gente sabe disso, mas todas as sociedades, nenhuma escapa, nem a americana, que se intitulou como a mais cristã do mundo, ou a mais comprometida com missões, nem a brasileira, nem nenhum país da África, da Ásia, da Oceania. Toda a sociedade jaz no maligno. Vamos ver alguns versículos. 2 Coríntios 4:4. O príncipe deste mundo é o maligno, sob quem o mundo jaz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Isso é bíblico.
Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões, como os descrentes, estavam mortos nas suas transgressões, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu não estou dizendo, e a palavra não está dizendo, que todas as pessoas que não conhecem a Cristo só fazem coisas más. Não. Mas nós estamos vendo que, de uma certa forma, o mundo como um todo tem no seu arcabouço de ideias que provêm de uma sociedade que jaz no maligno. Sabe aquela coisa que você ouve de uma pessoa e você fala o seguinte: cara, o que será que essa pessoa está querendo, hein? Qual será que são as intenções, né? Será que no fundo ela é tão boazinha assim? Sabe esse tipo de pensamento? A gente deveria ter para com tudo aquilo que a gente recebe do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o diabo é o nosso inimigo e ele se manifesta através de uma sociedade corrupta, que é fundamentada nos seus próprios prazeres. Houve um tempo em que a igreja via tudo como pecado que vem do mundo. Quem é desse tempo? Tudo que vem do mundo é pecado, né? Eu conheço um pastor, o pastor Humberto falou uma vez para mim que ele falou que ele foi no cinema pela primeira vez aos quase 40 anos. Porque ele não podia ir ao cinema, porque era pecado. Então teve um tempo que a igreja via tudo como pecado. Não podia usar bermuda, as mulheres não podiam usar calça, tudo era chamado de aparência do mal. Os tempos mudaram, nós mudamos e percebemos que não é a roupa, não é a música, não é o esporte. Os homens que jogam futebol, houve um tempo, e existem lugares ainda que os homens não podem jogar futebol, não podem ver TV, não podem ir ao cinema. Mas a gente percebeu que não são essas coisas que necessariamente contaminam o homem e que nos levarão ao inferno. Só que hoje nós fazemos tudo sem muito medo. Nós saímos de um extremo em que tudo era pecado, e hoje nós caminhamos para um outro extremo em que tudo é permitido. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, tudo me é lícito. E fato, tudo me é lícito. Contudo, a Bíblia condena a imoralidade, a prostituição, a mentira, né, a aparência do mal, a sensualidade, condena tudo isso. Então significa, tudo me é lícito, porém, existem valores que são inegociáveis. E todos esses valores acabam adentrando o nosso lar, e nós começamos a achar as coisas mais normais do que elas são. Então, ótimo, saímos do legalismo, saímos do tradicionalismo. O grande problema de sair de um extremo é cair no outro. E aí nós trafegamos essa estrada com muita rapidez e começamos a contemplar o outro lado da história e relembrar que os nossos desejos, eles precisam ser valorizados, que a nossa felicidade precisa ser valorizada. Ótimo, legal, caminhamos nessa direção, mas qual é o momento de parar? O momento em que abala a nossa família, abala a nossa fé e contraria os valores e os princípios que Deus estabelece como fiel ou fiéis. Quer um exemplo? Eu adoro filme, amo filme, tenho tido pouquíssimo tempo para assistir filme, aliás, não lembro qual foi a última vez que eu assisti. Eu amo filme, legal, mas a gente tem que ter um critério muito grande para entender qual é o filme que vai nos edificar, no sentido espiritual. Então, vou assistir um filme cristão que vai me edificar, ótimo. Qual é o filme que vai me dar lazer, e qual aquele vai me dar lazer, ou um lazer que distorce o padrão cristão de fé e de fidelidade. Então, nós precisamos entender que existem lazer e lazer. Existe um tipo de lazer que nos conduz a uma vida normal. Ah, eu dou risada. Ah, eu achei engraçado. Ah, legal. E existe outro tipo de lazer. Um lazer que destrói os nossos valores. Abala o nosso fundamento e a nossa fé. Então, precisamos entender, o diabo é o nosso inimigo, o mundo é o nosso inimigo. Agora, existe um outro aspecto que nós precisamos entender. Abra sua Bíblia em Salmo 140, por favor. Salmo 140.
Salmo 140 diz o seguinte: para a gente não perder a prática, não é isso? De abrir a palavra, tudo está lá digitado. Diz assim: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes no meu caminho, armaram ciladas contra mim. Irmãos, se o diabo é o nosso maior inimigo, e todas as suas armadilhas são direcionadas a nós através de uma sociedade corrupta, nós precisamos entender que a sociedade nada mais é do que a somatória de indivíduos. Ou seja, a Bíblia diz que existe o homem mau. E talvez agora você esteja pensando na sua mente que você conhece uma pessoa má, que você conhece... Então, muita calma nessa hora, né? Antes da gente julgar alguém por seu caráter e por sua motivação. O que nós precisamos entender nós vamos começar com Jean-Jacques Rousseau. Alguém conhece Jean-Jacques Rousseau? Conhece? Muito do que Rousseau escreveu tem algum tipo de fundamento sociológico, filosófico, e até ele busca em alguns aspectos dar pitacos na teologia, mas quando a sua visão máxima de comportamento humano, na sua visão máxima de comportamento humano, ele diz que o homem nasce bom. O que mais, pastor Marcelo? O homem nasce bom. A sociedade o corrompe. Já ouviu essa frase? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, quando você pensa em Rousseau, aliás, eu estava estudando ele justamente essa semana, no dia que estava preparando até para esse estudo, eu fiquei pensando, numa visão sociológica, ele até pode dizer que uma criança que crescesse num ambiente extremamente saudável, em que todos os valores e virtudes fossem vivenciados. Nós discutimos isso no nosso grupo, não foi, Rafa? Nós discutimos no grupo que, se isso acontecesse, a criança cresceria com bons valores? Sim ou não? Ela estaria imune ao pecado? Sim ou não? Não. Não adianta. Por quê? Porque a Bíblia diz, Rousseau, sociologicamente, ele poderia até ter alguns fundamentos para dizer isso, e ele justificou. Mas, biblicamente, nós aprendemos que nós fomos concebidos em pecado. Então, potencialmente, e não se magoe comigo, se você se acha uma pessoa boa, tá bom? Não se magoe, mas eu e você somos capazes, potencialmente, de fazer as piores coisas do mundo. E aí eu vou pegar Rousseau num segundo ponto. Por quê? Por causa do ambiente. O ambiente favorece. A gente sabe, ele não determina, mas ele favorece determinados tipos de comportamento. Mas qual é a causa primeira da maldade? Tiago responde isso. Ele diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado por sua própria, quando ela o atrai e o seduz. Ou seja, potencialmente, todos nós, Tiago 1, 13 e 14, todos nós temos uma tendência de fazer coisas más. O que Deus disse, por exemplo, a Caim? Olha lá, Deus disse a Caim, vimos na semana passada: o teu desejo, Caim, será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, era possível, Caim seria tentado, mas ele poderia não ter direcionado o seu coração para o assassinato do seu irmão. Ele poderia sentir um ódio terrível. Aliás, muitas vezes você já sentiu vontade de aniquilar alguém?
Já sentiu vontade de pegar pelo pescoço? Quantas pessoas você já matou? É sério, quantas pessoas você já matou? Se você odiou, por exemplo, hoje, né, André, quantas pessoas você já matou hoje? Não, olha, se fizer uma estatística, quantas pessoas você já teve vontade de pegar pelo pescoço, estapear, aquela coisa que nem desenho, né? Tal. Irmãos, potencialmente, o nosso coração é mau. Agora, eu contei para algumas pessoas, eu não sei se eu acho que eu coloquei no boletim, talvez. Eu estou tão doido que eu não sei se eu coloquei no boletim. Mas, eu acho que eu coloquei sim, o Walter vai me ajudar. Eu me senti tão mal, eu estou num momento que o que me faz mal é justamente aquilo que eu não concordo. E eu fui ao Carrefour na semana retrasada, e quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz tentando parar na vaga de idoso. Né? Para ele não andar 10 metros, ele foi parar na vaga de idoso, eu olhei para ele assim, com cara feia, né? Aí ele viu assim, pegou e saiu. Aí eu entrei, e parece que Deus está provando a minha fé, né? Na hora que eu voltei, uma mulher de 45 anos aproximadamente, estou julgando pela aparência. Imagine você que tem 45 anos hoje, não se manifeste, mas imagine, você se sente uma pessoa idosa? Se manifestaram, né? Muito bom, viu? Quem tem 45 se sente uma pessoa idosa? Você tem medo de andar 10 metros a mais? Porque tinha vaga lá, não idoso. A pessoa, entrou. Eu falei, essa não me escapa, né? A hora que ela desceu do carro, eu falei assim, você parou na vaga de idoso. Ela falou assim, eu sei. Fechou o carro e foi embora. Foi embora assim, entrou no... Tipo assim, estou pouco me lixando com o que você pensa. É uma coisa tão miúda. Mas, irmãos, como brasileiros, esse é o padrão. Desculpem aqueles que são patriotas. Eu sei que o Marilson ia assinar embaixo, ia dar uma curtida se eu dissesse que eu não tenho orgulho de ser brasileiro. Ele já deu uma curtida quando eu postei isso. Irmãos, eu sei que isso existe em toda a sociedade. Mas na nossa nação, a honestidade está fora de moda. A generosidade está fora de moda. Cumprir as regras está fora de moda. Gente, se a vaga... Não é pelo fato de... mas tem um monte de vaga de idoso. Tudo bem, mas é a lei. Aí eu parei para pensar o seguinte, eu falo ao celular dirigindo. Então toda a raiva que eu sentia do outro, voltou para mim dizendo, você também transgride a lei. E aquilo entrou no meu coração, e aí eu já me entristeci muito. Mas isso serviu para a gente perceber que por mais que a gente ache que nós somos bons, o nosso coração é mau. Só que nós cometemos, muitas vezes, há pessoas que cometem os seus pecados circunstancialmente. Mas não é esse tipo de gente que a Bíblia está falando aqui. Nós estamos falando de um tipo de gente que tem prazer na maldade. Hoje mesmo eu ouvi a Viviane me contando uma história, tem prazer, por exemplo, em fechar uma boate. Gente do mal, aqui em Campinas, e rasgar dinheiro. Dinheiro proveniente de tudo que é errado que existe na sociedade. Tem prazer na maldade. Gente que, por exemplo, adentra a nossa vida e a gente não percebe o quanto essas pessoas são instrumentos do mal. Existe gente do mal. Eu vi uma mensagem uma vez do pastor Ed Renekiewicz, e ele dizia o seguinte: a gente tem a falsa impressão de que porque as pessoas não estão babando, estribuchando no chão e falando com outras línguas, com outras vozes, que elas não são instrumentos do diabo. Essas pessoas, elas são instrumentos do diabo. Tem muita gente inserida na sociedade. E essas pessoas, muitas vezes, elas adentram a nossa vida e nos dão conselhos absurdos. Eu dei um exemplo para vocês uma vez, vou repetir. Quem não ouviu, não ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Uma irmã cristã, ou pelo menos de nome, aconselhando uma conhecida minha, que estava sendo, que ela estava desconfiando do marido, ela disse assim: mete o galho nele também. Cristã, líder de ministério de casais.
Walter, você imagina que na sua equipe alguém tenha lá que procure para o aconselhamento e você responda assim, mete o galo nele também. Está bem preparada. Pode ser que ela tenha tido um deslize, mas quais são as motivações do coração dessa pessoa? Irmãos, existem pessoas que nos fazem mal. E eu quero deixar uma dica para você assim, não julgue precipitadamente, mas tenha um pé atrás com tudo que te dizem. Tenha um pé atrás com pessoas que adentram a sua vida. Peça sabedoria a Deus, tenha sensibilidade. Sensibilidade para entender quem contribui e quem não contribui. E não tem nada de errado em você não querer sair com essa pessoa. Você não querer que essa pessoa frequente a tua casa. Não tem nada demais. Não queira. Aí eu estou falando que estou com um problema, né? Não queira ser o salvador da pátria e tentar converter. Não, essa pessoa, todo mundo tem jeito. Eu sei que todo mundo tem jeito. Mas toma cuidado para não colocar gente dentro da sua casa. Cuidado, por exemplo, para não criar amizades com pessoas. A Bíblia nos ensina que Jesus muitas vezes estava sentado no meio de pecadores. Então cuidado para não julgar. Mas se o ambiente não está bom, sai fora. Foge da impureza. Foge daqueles que de alguma forma vão destruir os seus valores, os seus princípios, porque isso é defesa para a sua família. Mulheres, cuidado com os bate-papos que existem e algumas mulheres que começam a contar histórias e histórias e histórias. Cuidado com os livros que te sugerem que faça a leitura. Cuidado com as expectativas que se cria num ambiente entre mulheres. Homens, eu sei que é difícil, graças a Deus eu tenho visto melhorar muito, mas cuidado, homens, com os papos que podem destruir os seus valores. Existe gente que é instrumento do mal. O diabo é o príncipe deste mundo, e o mundo que jaz no maligno está repleto de pessoas que deliberadamente escolhem fazer o mal. Outros fazem circunstancialmente, mas o mal existe. Isso é fato. Eu vi um texto muito bom de um jornalista da Veja, mas ele está lá no site Veja. Eu recebi pelo pastor Ricardo, se eu não me engano, lá de Minas Gerais, onde ele vê, eu vou correr o risco aqui, eu tenho certeza que ele não vai ouvir, ninguém vai me processar por causa disso, mas um artigo em que ele começa a partir de um vídeo postado pelo âncora da Rede Bandeirantes, Boechat, que era uma pessoa que eu admirava muito como jornalista, mas hoje ele se tornou para mim um referencial de discórdia na sociedade, em que ele desce a lenha na tal da Raquel Sherazade do SBT, falando que ela incentiva a violência. E ele começou a criticar, eu não estou defendendo ela, mas eu só estou mostrando como que as pessoas agem às vezes inconsequentemente. Nesse artigo, o jornalista da Veja diz o seguinte: quem incentiva a violência? Se eu perguntar aqui para o pastor Marcelo, ele sabe a repercussão que deu dentro da polícia militar, as frases do Boechat, de que queria que os PMs todos fossem, descesse bomba do céu na cabeça dos PMs. Ele incentivou a violência, ele incentivou as manifestações de destruição do patrimônio público. E existem vídeos mostrando isso. E aí ele vem numa pose de bom moço, dizer que quem critica e quem incentiva a violência é a tal da Raquel Sherazade, quando ela diz que é compreensível que muitas vezes, por ver a injustiça na sociedade, as pessoas tomem e ajam pelas suas próprias forças contra o outro. Ela disse que é compreensível, ela não disse que é justificável. Ela não disse que deveria fazer, mas ela disse que uma sociedade onde se impera a impunidade, é natural que uns e outros queiram agir. Veja o que aconteceu no Guarujá. Gente, o absurdo. Postaram na página do Facebook um retrato falado de uma mulher que fazia possivelmente magia negra com crianças, raptava crianças, e deduziram que era aquela mulher, uma mãe de família, que não tinha nada no seu currículo que a condenasse, e lincharam. Quem linchou? Eu e você. Corrijo-me. Gente como nós, que se diz gente de bem. Irmãos, não brinquem com a sua natureza. Não brinquem com as intenções, achando que todo mundo quer o seu bem.
Não seja uma pessoa desconfiada ao extremo, mas seja uma pessoa sábia, porque o mundo jaz no maligno. E há pessoas que são instrumentos do mal para destruir a sua casa e a sua família. Vamos para os inimigos internos. Primeiro inimigo interno, quando nós alimentamos o ódio e a inveja. Então, quando nós falamos de um inimigo interno, nós estamos falando de coisas que dependem da nossa atitude, do nosso pensamento. Quando alimentamos, por exemplo, o ódio, a inveja, e aqui eu não quero mudar o foco, mas para as pessoas de fora. Se eu citar às vezes algum exemplo de fora, pense em você. Quando nós alimentamos, veja, por exemplo, Caim, a inveja que ele teve do seu irmão. Ele não dominou o desejo de vingança. O antídoto para o ódio é a palavra de Jesus sobre amarmos os nossos inimigos. Se você tiver ódio de alguém hoje, quero dizer do fundo do coração, a sua família só vai ser prejudicada se você alimentá-lo. Sabe por quê? Porque odiar vira um vício. Inveja vira um vício. E a sua família vai sofrer as consequências de uma pessoa invejosa. Quem tem inveja alimenta dentro de si um veneno que destrói as relações humanas. E a primeira relação humana que é abatida é a relação dentro do lar. O antídoto para o ódio é o amor. E não tem outro caminho. Para a gente vencer esse inimigo interno, nós precisamos amar. E amar é atitude, é decisão. Começa com a decisão, para que depois os sentimentos aflorem. Mas a decisão de amar é um antídoto contra o ódio e a inveja. A inveja se vence com a convicção de que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não adianta você achar que fulano de tal trabalha pouco e anda de carrão. Não adianta você pensar desse jeito. Cada um é cada um. Eu não estou aqui pregando o sistema de castas em que você nasce numa camada social e você não pode ultrapassar. Né? Que você vai ser para sempre, como existe na Índia, por exemplo. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: muita gente trabalha muito e ganha dinheiro. Muita gente é vagabundo e ganha dinheiro. Muita gente recebe herança e ganha dinheiro. Tem gente que trabalha muito e não ganha dinheiro. Todo mundo está dizendo, esse sou eu, né? Todo mundo está se achando, né? Pô, eu trabalho para caramba e não ganho dinheiro. O que fizeram comigo? É macumba, né? Tem muita gente que pensa isso. Gente, existe um pouco de inteligência, né, nesse processo, mas existe também uma realidade social. No nosso país, nós achamos que estão dizendo para nós, né? Eu já disse uma vez e vou repetir. Um cara que tem a língua presa e não tem um dedo. Ele disse uma vez numa reportagem, e me perdoem os amantes dele em questão, mas ele é só a representação, porque toda a política está maculada. Ele disse que nunca se comprou tanto. Nunca se... Gente, estão enganando a gente. Eu vou dizer para você que estão enganando a gente. Eu garanto para você que há 16 anos atrás, eu conheço uma pessoa que ele trabalhava numa produção de uma empresa multinacional, e o salário dele era igual ao meu salário de hoje. Ele trabalhava numa produção de multinacional. Estão dizendo que o nível de vida melhorou. É mentira. É mentira. Hoje nós compramos mais porque nós estamos expostos a muita coisa. E nós achamos que o crédito é dinheiro. Crédito não é dinheiro. Crédito não é posse. Crédito é dívida. E aí o que acontece? Dizem para nós que nós temos que comprar. Gente, há anos se tinha muito mais dinheiro. E eu vou dar uma justificativa para você. Não tínhamos celular, nem TV a cabo, nem um monte de tecnologia. Então o dinheiro que nós tínhamos, nós comprávamos comida e investíamos, por exemplo. Quem aqui não pode dizer que há uns 15, 20 anos atrás, falou assim, eu vou comprar um terreninho. Não é isso? Eu vou comprar um terreninho. Eu vou fazer uma poupança para o meu filho. Eu tenho certeza que muitos aqui morrem de vontade, mas poucos têm condição.
Por quê? Porque o mundo que jaz no maligno cria dentro de nós o ódio e a inveja por aquilo que os outros têm e nós não temos. Esquece, você não precisa ter o que outros têm. Se outros moram num condomínio alto padrão, amém, graças a Deus, que eles sejam fiéis dizimistas, né? Fiéis como cristãos, que invistam em missões, que sejam pessoas... Aquele que mora num lugar muito simples, que seja fiel nos seus valores, nos seus princípios, que contribua conforme aquilo que Deus deu condição, e acabou. Nós não podemos desenvolver o ódio e a inveja. A gente tem que se alegrar com aqueles que conquistam. A gente tem que se alegrar. A gente não tem que esconder quando a gente está com o nosso carrinho velhinho e passa uma pessoa assim, imagina o jovem andando de carrinho velhinho, né? Porque na minha época o jovem comprava um carro mais velho. Hoje ele começa a trabalhar, ele vai tirar um carro zero. Não, porque o taxa zero. Aí sabe o que acontece? No dia 15, falta 15 dias para acabar o mês, a conta está zero. É verdade, porque o carro é um filho. Mas eu pago, pastor, eu ganho 1.000, mas eu pago 600 de prestação, sobra 400. Não sobra. Não sobra. Sabe por quê? Porque você tem combustível, você tem o seguro, manutenção. Ah, mas é um carro zero, não dá manutenção. Ah, não dá manutenção se você não der uma raladinha no carro do outro. Se você não... Gente, estão nos enganando. Vamos desenvolver o espírito de contentamento. Paulo disse isso ao Timóteo. Tendo o que comer e que se vestir, estejam contentes. Agora, lógico, trabalhem. Tem condição de comprar? Tem condição de comprar. Mas estabeleçam um valor, né? Isso destrói famílias. Você quer ver eu não dormir bem? Pergunta para a Viviane. No começo do casamento a gente conversava sobre contas. Antes de dormir. Lu, o que você tem? Ah, nada não. Não, fala aí. Assim, estou preocupado. Preocupado com o quê? Não estou conseguindo dormir, ó, a gente tem conta para pagar isso, aquilo. Ela falou, pô, mas você tinha que me falar isso agora? Agora eu não consigo dormir. Mas ela perguntou, né? Nós ficamos 2 acordados lá, passando mal. Então, mas é assim mesmo. Gente, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Outra coisa, quando alimentamos o ciúme, e eu estou mudando, a Bíblia às vezes mistura inveja e ciúme. E quando nós falamos em ciúme, vamos focar mais ou menos no relacionamento marido-mulher. É um inimigo interno que nós precisamos vencer. Mulheres ciumentas, homens ciumentos. Olha o que a Bíblia diz lá em Cantares, um livro fantástico sobre amor. Ela diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, porém o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então, quando ele faz uma mistura, uma inserção no meio do amor, abre uma brecha e diz o seguinte: o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. A gente vence o ciúme com uma relação de confiança e dedicação. Se você vive a olhar o celular do seu marido, da sua esposa, não vai dar certo. Sabe por quê? Mesmo que ele não saiba ou ela não saiba, existe uma relação de confiança que alimenta a nossa alma. Gente ciumenta traz dentro de si um potencial para agressão, em palavras, em atitudes. Está com insegurança, é uma coisa. Insegurança se trata com confiança, com métodos de, olha, eu vou procurar sempre avisar onde eu estou, ou eu vou fazer tal coisa, mas não fuça. O ciúme destrói relações. Terceira coisa, quando alimentamos a perversão, muitos dos problemas familiares são provenientes da perversão. Algumas pessoas por não se sentirem completas, não valorizadas, outras por brincarem com fogo, outras porque se alegram com a perversão, independentemente das razões, nenhuma delas tem valor, não é justificativa. Muita gente tem se deixado dominar pelos seus instintos. O número de adultérios é assustador. A depravação no meio cristão tem atingido níveis alarmantes. Muitos homens e mulheres levantam suas mãos
no domingo para adorar, e talvez neste momento estejam no seu coração planejando coisas ruins. Isso destrói família. É um inimigo interno. Eu quero dizer do fundo do coração para vocês, não só para os casados, mas principalmente também para os solteiros. Não planeja, não premedite, permita que na sua mente adentre somente as coisas boas. Todos nós podemos ser tentados em todas as áreas, mas a luxúria, a lascívia, a libertinagem, a perversão, a prostituição, ou todas as expressões, todos nós estamos sujeitos, por uma razão ou outra. Então, pé no chão, inimigo interno precisa ser derrotado. Olha o que diz lá em Gálatas: por isso digo, a obra da carne, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Versículo 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A nossa oração hoje tem que ser: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, que eu possa ser um pai, uma mãe, um filho, de alguma forma, não sei a função que você ocupa dentro do lar, mas uma pessoa santa. Um outro inimigo dentro do lar, quando nos omitimos diante das nossas responsabilidades. Veja comigo o versículo, vamos ler juntos? Vamos ler. Vamos lá, espera um pouquinho só, estica o braço para você acordar que nós estamos na fase final, estamos na parte final do nosso estudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Omissão. Tem muito filho, muito pai, muita mãe, que sabe o que deve fazer e não faz. Tinha uma música antiga, Mateus gosta dessa música. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Tem uma parte da música que ele diz que fala assim, fazer o bem e não se faz. Ele cita numa parte dessa música essa expressão, quando se sabe que se deve fazer o bem e não se faz. Tem muita mulher hoje sofrendo dentro do lar, porque espera uma atitude do homem, que o homem insiste em não ter, por orgulho. E o oposto também é verdade. Tem muito filho que poderia hoje estender o braço para ajudar os seus pais e não o faz. Tem muito pai que poderia, mas por aquela função antiga, daquele pai antigo, fala, não, tem que aprender, sofrendo, né? Então não existe um equilíbrio, irmãos. Omissão é pecado, e isso é um inimigo que nós precisamos vencer dentro do nosso lar. Faça o que estiver ao seu alcance para ter paz e para abençoar aqueles que estão na sua casa. Estamos na parte final, vamos lá. Outro inimigo interno, falta de perdão. Nós muitas vezes esquecemos de vencer os inimigos que são provenientes da falta de perdão. Muita gente está amargurada hoje porque não pede perdão e não perdoa. Colossenses 3, 1 a 3 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Simples assim, um inimigo interno a ser vencido. O orgulho impede de perdoar, impede de pedir perdão. E biblicamente, você quer uma família cristã? Humildade é prerrogativa de uma família cristã, de uma pessoa cristã. Aprenda a pedir perdão. Tem muita gente que vicia na agressividade, que vicia no rancor e vive uma vida deplorável dentro do lar. É hora de aprendermos o valor do perdão. Como eu disse que era a última parte, táticas para a batalha. Olha o que diz ali, 1 Pedro, são 3 apenas e só vou citá-las. 1 Pedro 5, versículo 6 a 9, diz assim: portanto, veja onde está grifado e vai alimentando a sua mente. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo ou pelos mesmos sofrimentos. Então,
primeiro ponto, reconhecer que o Senhor é a nossa força. Ele diz: humilhem-se, lancem sua ansiedade sobre Ele, Ele tem cuidado de vocês. Nossa família só será uma família abençoada, uma família cristã, quando Cristo for o alicerce e o comandante das nossas vidas, comandando a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Lancem sobre Ele, reconheça que Ele é a causa, Ele é a nossa força. Não tem força? Amém. Se você reconhece que não tem força, é o primeiro passo, mas busque força no Senhor. Segunda coisa, haja como soldado em meio à guerra. Olha o que ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Não adianta a gente viver uma vida assim, como membro de uma família. Nós precisamos investir, estar atento, agir como soldado. Tem muita coisa tentando destruir a nossa família. Já não é fácil se nós estamos resistindo. Imagine se nós descansamos. Eu não sei se os militares aqui de plantão são assim, mas eu estava conversando com o Zezinho, pastor Zezinho agora, aposentado da PM, e toda vez que eu vou almoçar com ele num restaurante ou em algum lugar assim, ele não senta de costa para a porta, né? Ele fala: posso sentar aí? Eu falei: pode. Eu falei: por quê? Primeira vez eu perguntei. Não, eu não fico de costa para a porta. Ele está sempre atento, né? Sempre observando. Na nossa família, por que a gente é tão desatento? Por que a gente deixa entrar coisa ruim dentro da nossa casa? Quer seja pela televisão, pelas amizades, por nossa vontade, por nossa cobiça. Precisamos agir como soldado. E alguns dos princípios e valores que um soldado precisa ter é sobriedade, sabedoria, capacidade de resistir e, como um soldado cristão, santidade. Nós precisamos de todas essas ferramentas para a batalha. Último ponto: pedir reforço quando necessário. Quando você vê Pedro falando que irmãos iguais vocês têm em todo o mundo passado por problemas semelhantes, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: vocês precisam se ajudar. Tenham fé. Vocês não são os piores. A sua família não é a pior família do mundo. Essa semana eu estava pensando em alguns problemas que eu já tive na minha vida, e sentou uma pessoa na minha frente e recebeu uma ligação. E ela começou a falar com a sua mãe, com o seu pai no telefone, e ele começou a dialogar, e eu comecei a ver exatamente problemas que eu já enfrentei no meu lar. Aí eu falei o seguinte: puxa, que pena que ele está enfrentando, mas pelo menos, ufa, eu não sou o único que já passou problemas. Gente, a gente precisa se ajudar. A gente precisa dar suporte um ao outro. A gente não adianta achar que nós vamos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós precisamos dar um grito: socorro. Socorro, não é isso, Diego? Tem que abanar, tem que falar: aconteceu um acidente aqui. Um leva o galho, outro chega, já começa a sinalizar, desvia, porque se você não fizer isso, alguém vai chegar e vai destruir, vai te atropelar também. Então, está tendo problema? Irmãos, grita socorro. O pastor existe para isso, os casais mais experientes existem para isso, as famílias mais experientes existem para isso. Precisamos nos refugiar entre as pessoas que também já enfrentaram as nossas lutas, quer seja porque estamos em crise, ou de alguma forma que nós sejamos o amparo para as pessoas que também estão em crise. Então, um inimigo final a ser vencido e que pode destruir o nosso lar, somos nós mesmos. Ou porque nós fazemos, ou porque nos omitimos diante daquilo que precisa ser feito. Precisamos nos ajudar mutuamente um ao outro, e a igreja existe para isso. É o último versículo, 1 Pedro 5, 10 e 11. Vamos ler juntos? O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém.
lute por sua família. Vamos orar? Se você está perto de alguém da sua família, dê a mão para ela, para ele, dá um abraço e vamos orar para que Deus esteja preservando a nossa família do mal. Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi feito, tudo que foi dito, por tudo que ouvimos da tua palavra. Pai, sabemos que as nossas famílias têm problemas, têm lutas, mas nós precisamos de ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o capacitador, o Senhor é aquele que nos dá não somente a força, mas a sabedoria, a disposição e a capacidade de perseverarmos, ó Pai. Usa, Senhor, a nossa vida como instrumento de reconciliação, restauração. Que nós sejamos ajudadores, cooperadores do nosso lar. Que não sejamos aqueles que causam discórdia. E que se de alguma forma nós magoamos as pessoas da nossa casa, que sejamos os primeiros a nos humilharmos, a pedirmos perdão. E não nos justificarmos por A ou B. Mas que sejamos, ó Pai, realmente cristãos autênticos para vencermos o maligno, para vencermos o mundo e para vencermos o homem mau que chega muitas vezes no dia mau para abalar a nossa casa e o nosso lar. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos agradecer a esse Deus.